Bom dia, meus queridos. Nós vamos retomar nossas atividades, né? Como a gente estava fazendo de costume, sempre uma atividade, depois uma correção, tá? E aí, retomando da última atividade que faltou ser corrigida, é esse questionário da atividade 9, tá? Que fala sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos várias questões sobre domínio e contradomínio, tá? Elas estão embaralhadas, então não necessariamente a ordem que eu estou corrigindo é a mesma que vai aparecer para vocês, tá? Para cada pessoa que abrir esse questionário vai ser uma ordem diferente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Essa primeira questão, ela coloca uma função para a gente f de x igual a raiz de x mais 2, beleza? E aí, quando a gente for trabalhar, ele pede, ó, considerando que a função possui o contradomínio como conjunto dos números reais, o maior domínio possível para a função abaixo é. Então, ele está pedindo para a gente o maior domínio possível. Então, tem vários domínios que servem para essa função. E alguns não vão servir. Se você tem alguns domínios que você vai trabalhar, que se você pegar, essa lei de formação aqui não seria uma função, se você trabalhar com esse domínio todo. Então vai ter alguma restrição na maioria dos casos. E ele quer justamente saber qual é o maior conjunto que eu consigo pegar, de forma que isso aqui ainda seja uma função, tá bom? Então vamos ver aonde que isso aqui dá problema. Então, assim, no geral, nessas questões, o que vai acontecer? Você vai ter sempre dois problemas para trabalhar. Você vai ter um problema que é a raiz com índice par, tá? Esse é um dos problemas. O que acontece com raiz com índice par? Quando a raiz tem índice impar, esse cara aqui dentro, né, vou botar esse A. Esse carinha que está aqui dentro, tudo que está aqui dentro, ele não pode ser negativo. Raiz com índice par não existe dentro do conjunto dos números reais, que, ali, ó, considerando que a função possui o contradomínio como conjunto dos números reais. Então, se a resposta é um número real, dentro do conjunto dos números reais, não existe solução para uma raiz de um número negativo quando o índice é par. Então, esse Azinho aqui, esse número aqui dentro, tem que ser maior que zero. E eu posso ter raiz de zero. Raiz de zero é zero. Então, o zero também é incluído. Então, esse númerozinho, na verdade, não pode ser só não pode ser negativo. Ele pode ser tanto positivo, como ele pode ser zero. Tá bom? Então, toda vez que tiver alguma coisa aqui que envolva uma raiz de um índice par, que é o caso, o cara que está aqui dentro, ele nunca pode ser negativo. Ele sempre vai ter que ser o quê? Maior ou igual que zero. Tá bom? E a outra restrição é para quando você tiver uma fração. O laranja está meio ruim, né? Vou deixar tudo azul mesmo. Raiz de índice par. Tá certo? E aí, a outra restrição que nós temos também, que vai aparecer nessas questões, é você ter qualquer coisa aqui em cima. Eu não quero botar x para não confundir com aquilo lá. O b, tanto faz, pode ser qualquer valor. Nós temos um probleminha com c, que é o cara que está embaixo. Então, esse carinha que está aqui embaixo, ele não pode ser zero. Toda fração que você trabalhar, o cara que está embaixo nunca pode ser zero. Tá bom? Não existe divisão por zero. Então, isso aqui vai dar um problema sempre que o c for zero. Então, as nossas restrições são essas duas. Raiz com índice par no conjunto dos números reais não tem solução para valores negativos, então o valor que está aqui dentro tem que ser maior ou igual que zero. E qualquer que seja a fração, o carinha que está embaixo não pode ser zero. Então, esse cara aqui tem que ser diferente de zero. Então, você vai olhar. Se for raiz, você fala que isso aqui que está aqui dentro, esse x mais 2, tem que ser o quê? Maior ou igual que zero. Tá? Para que x mais 2 seja maior ou igual que zero, eu tenho que x maior ou igual que zero menos 2. Tiro o 2 daqui, passa para o outro lado, invertendo o sinal. X maior ou igual que menos 2. Beleza? O que isso significa? Que eu preciso que isso aqui nunca dê negativo. Para quais valores que eu consigo que isso aqui não seja negativo? Para qualquer valor que eu escolher para x
desde que ele seja maior ou igual que menos 2. Por exemplo, se eu escolho 0, 0 mais 2, 2, positivo. Se eu escolho 1, 1 mais 2, 3, positivo. Esses valores são maiores que menos 2. Se eu escolho menos 1, 2 menos 1, 1 positivo, ainda está dando positivo. Se eu escolho o limite, que é o menos 2 mais 2, 0. Aí eu estou no limite. Se eu escolho o último valor possível para o x, né, que é o menor no caso, se eu escolher igual a menos 2, isso aqui dá 0, que é o limite já. Né? Eu quero que isso aqui seja maior ou igual que 0. Se eu escolher qualquer coisa abaixo de menos 2, por exemplo, menos 2,1, isso aqui vai dar menos 0,1, já passou a ser negativo, porque está dando menos 0,1 é negativo. Tá certo? Então, qual seria a resposta? Né? Meu domínio ele vai ser igual ao conjunto de todos os valores de x pertencente ao conjunto real. Né? Eu quero todos os valores reais, desde que, né, essa barra aqui é o tal que, nosso x seja maior ou igual que menos 2. Beleza? Tranquilo? Então, seria essa aqui. X pertencente a reais, tal que x maior ou igual que menos 2. Beleza? Vamos para a questão seguinte. Aqui eu tenho a questão parecida, né? Mesma coisa aqui, a raiz de x mais 2, porém, ela está sobre uma fração. Certo? E aí você vai juntar as duas restrições de uma vez. Ao mesmo tempo que eu quero que isso aqui seja maior ou igual que 0, porque a raiz pede que seja maior ou igual que 0, eu quero que o cara de baixo, esquece a raiz, só por ele estar embaixo da fração. Se ele está embaixo da fração, isso aqui tem que ser o quê? Diferente de 0. Então, ao mesmo tempo que ele tem que ser maior ou igual que 0, ele tem que ser diferente de 0. Então, se ele pode ser maior que 0, e em um dos casos ele também pode ser 0, mas no outro caso diz que ele não pode ser igual a 0, então, na verdade, ele só vai poder ser o quê? Maior que 0, tá? Por conta de uma restrição, fala que ele tem que ser positivo ou, no pior dos casos, ser igual a 0. Isso aqui pode dar 0. Mas a outra restrição, por estar embaixo de uma fração, diz justamente que ele não pode ser 0. E eu tenho que atender as duas ao mesmo tempo. Então, uma diz que do 0 em diante serve, e a outra diz que o 0 não serve. Se uma diz que do 0 em diante serve e outra diz que só o 0 não serve, é só tirar justamente esse limite que é o 0 e pegar qualquer coisa que esteja do lado à direita do 0, que seriam positivos, tá bom? Então, ao invés de trabalhar com maior ou igual que 0, a gente vai trabalhar só com o caso do maior que 0, tá certo? Passa para o outro lado, x maior que menos 2. Nesse caso aqui, a gente só tirou o sinal de igual, porque ele está embaixo, e embaixo não permite que seja 0. Então, só tirar o sinal de igual, e aí você vai ter só a parte positiva, né, que são os valores de x que faz com que esse resultado seja positivo, tá bom? Então, x maior que menos 2. X maior que menos 2. Seria essa aqui a alternativa também, né? Domínio é igual a x pertencente aos reais, ou seja, x pode assumir qualquer valor real, desde que o x esteja com essa restrição de ser maior que menos 2. Porque qualquer coisa que não seja aqui, isso aqui dá negativo, e aí você não tem uma solução real por conta da raiz. E se o x for justamente o menos 2, você não tem uma solução real, porque a raiz tem resultado 0, mas 1 sobre 0 não pode cair nessa restrição aqui. Tá certo? Vamos para a seguinte. Então, gente, essa aqui está falando o quê? Que a raiz cúbica de x menos 2, e eu quero saber qual é o maior domínio possível. A restrição é exclusivamente para índice par, tá? Não funciona essa restrição para índice ímpar. Por quê? Então, já comentei isso em algum vídeo de algum das atividades que a gente já fez. Mas vamos de novo. Se eu tenho, por exemplo, raiz de 9, eu estou procurando que número que é elevado ao quadrado, porque o índice aqui é 2, que número que é elevado ao índice, então que número que é elevado ao quadrado dá 9. E aí eu posso tentar 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9, né? Que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 e dá 9. Quem que é elevado ao quadrado é 9? 3 ao quadrado deu 9, então 3 é uma solução. 3 positivo. Se eu testar o 3 negativo, menos 3 vezes menos 3
também dá 9. Então, quem seria a raiz quadrada de 9? Eu tenho duas opções. Se eu escolher 3 ao quadrado, dá 9. E se eu escolher menos 3 e elevar ao quadrado, também dá 9. Então, tanto mais 3 quanto menos 3 são soluções possíveis para a raiz quadrada de 9. Agora, quando a gente tenta uma raiz cúbica, por exemplo, raiz cúbica de 8, né? E raiz, aí no caso, raiz quadrada de menos 9, não vai ter, não possui raiz real. Porque o menos 3 tá sendo vai acabar ficando 9 positivo, não vai dar negativo. Qualquer número ao quadrado, né, sempre vai ter dois valores multiplicando, e não importa se é mais com mais ou se é menos com menos, ambos vão dar o quê? Positivo, tá? E aí, na raiz quadrada, né, na raiz de índice par, você sempre vai ter quantidade de pares, e isso aqui sempre vai ficar positivo. Você não consegue fazer com que esse resultado seja negativo para ter solução para o menos 9 dentro do conjunto dos números reais. Tá bem? Agora, quando a raiz é índice ímpar, raiz cúbica de 8, né, seria que número que elevado a 3 que dá 8. Que número que elevado a 3 dá 8? Bom, eu posso tentar o 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Né? Então, o 2 positivo é a solução aqui. Agora, e o 2 negativo? Elevado ao cubo. Como são 3, vai ser 3 parcelas, vai ser menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Então, menos 2 elevado a 3 está dando menos 8. É a solução para cá? Não, mas vai ser solução para raiz cúbica de menos 8. Quem que elevado ao cubo dá menos 8? Quem que elevado ao cubo dá menos 8? Menos 2. Tá certo? Então, por isso que raiz cúbica tem solução da parte dos valores negativos. Só a raiz com índice par que não vai ter solução para valores negativos aqui por conta disso que eu acabei de explicar. Tá certo? Então, voltando para a questão. Aqui nós temos uma raiz cúbica. Tem problema isso aqui ser negativo? Não, tem resposta. Tem problema isso aqui ser zero? Não, vai dar zero, tem resposta. Então, tem alguma restrição aqui para esse caso? Não, porque não é nem raiz com índice par e nem é uma fração. Então, se não tem restrição, x pode ser qualquer número do conjunto dos números reais. Tá? X pertence aos reais e pronto, não tem nenhuma restrição. Aqui o domínio é o conjunto dos números reais. Tá certo? Aqui, vamos lá, nessa questão. Qual é a restrição aqui? É da raiz ou é da fração? É uma fração. Qual é a restrição da fração? O número que está embaixo tem que ser diferente de zero. Então, o número que estiver embaixo não pode ser zero. Isso aqui é um número, tá? Você vai escolher um valor para o x, ele menos 2 vai dar um resultado. Esse resultado que tem que ser diferente de zero. O número que der embaixo tem que ser diferente de zero. Então, se o x menos 2 tem que ser diferente de zero, é porque o x tem que ser diferente de 2. Porque se eu colocar 2, 2 menos 2, 0. Tá certo? Então, a nossa restrição aqui é que o x basta ele ser diferente de 2. Então, eu vou ter meu domínio como x pertencente aos reais, ele pode assumir qualquer valor, desde que ele seja diferente de 2. X pertence aos reais, tal que x diferente de 2. Tá bem? X diferente de 2. Vamos lá, essa daí. Essa x, f de x igual a 2x mais 1, que está aqui. Tem alguma restrição? Tem fração nela? Não. Tem raiz nela? Não. Então, se não tem restrição, qualquer valor serve, tá? Únicos problemas é quando acontecer esses casos. Se qualquer valor serve, x pertence ao conjunto dos números reais. Tranquilo? Bom, aqui nós temos bastante restrição. O de cima tem índice par, né? Quando não tem nada é porque o índice é 2. E o de baixo também, quando não tem nada, o índice é 2. Então, se é o índice par, o carinha que está dentro, o resultado dele, o valor do cara de dentro, tem que ser maior ou igual que zero. Então, 5 menos x tem que ser maior ou igual que zero. Aqui é uma restrição. A gente, na inequação, tem que ter um pouco de cuidado. Vamos para facilitar a nossa visualização, deixa o x sempre do lado esquerdo e deixa os números para o lado direito. Então, quando eu passar esse 5 para cá, vai ficar menos x maior ou igual que menos 5. Tá?
E aí que mora o perigo da inequação. Se eu tenho menos x igual a menos 5, você troca o sinal dos dois lados, multiplicando por menos 1, né? A gente sinaliza que está trocando o sinal dos dois lados, multiplicando por menos 1, você vai ter x igual a 5 e acabou o problema. Mas na inequação isso não acontece tão bem, tá? Por quê? Olha só, vou dar um exemplo. Vamos lá. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, que menos 3 é maior ou igual que menos 5. Menos 3, ele é maior ou igual a menos 5? É verdade porque ele é maior, né? Menos 3 é maior que menos 5. Não precisa nem do igual, tá? Eu sei que pode confundir. Então vamos lá. Menos 3 é maior que menos 5? É. Dever 3 é ter mais do que dever 5, tá bom? Então menos 3 vale mais do que menos 5. Beleza? E o que acontece se eu trocar o sinal dos dois, multiplicando por menos 1? Eu vou ter que 3 é maior do que 5. 3 é de fato maior que 5? Não. Isso aqui é mentira. Isso aqui, quando a gente troca o sinal dos dois lados, quando a gente faz essa multiplicação por menos 1, para isso aqui continuar sendo verdade, eu preciso inverter esse sinal de sentido. Se ele estava apontando para a direita, ele vai ter que apontar para a esquerda. Então, isso aqui era verdade. Menos 3 é maior que menos 5. Se eu multiplicar por menos 1 e só trocar o sinal dos lados, fica uma mentira. Isso aqui não é verdade. Para continuar sendo verdade, o sinal tem que ser invertido. Então, na inequação, sempre que você trocar o sinal dos dois lados, o sentido do sinal tem que inverter também para manter a veracidade da sua afirmação. Então, aqui, quando eu trocar o sinal dos dois lados, eu tenho que inverter o sinal. Tá? Então, para que esse carinha aqui, 5 menos x, me forneça um resultado maior ou igual que zero, eu preciso obrigatoriamente de colocar um valor de x que seja menor ou igual que 5, tá bom? E isso aqui vai ser a nossa primeira restrição por conta desse carinha aqui. Vamos trabalhar agora para entender a segunda restrição. Vamos lá. Essa restrição aqui, desse cara, ele tem duas restrições. Primeiro, ele teria que ser maior ou igual que zero por conta da raiz, mas ele não pode ser zero por conta da parte de baixo da fração. Então, a única resposta que me serve é que esse cara seja estritamente positivo. Então, eu quero que x mais 2 seja estritamente... acabei de falar o 2, fiquei com 2 na cabeça. Quero que x mais 2 seja estritamente positivo. Então, eu quero que ele seja maior que zero. Qualquer coisa maior que zero é positivo. Tranquilo? Então, beleza. Para que x mais 2 seja positivo, eu passo 2 para o outro lado, x tem que ser maior que menos 2. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que escolher um número que seja menor ou igual que 5 para satisfazer esse cara, eu tenho que escolher um número que seja maior que menos 2 para satisfazer esse cara aqui. Porque eu tenho que satisfazer as duas partes, as duas restrições que eu tenho. Na verdade, são 3, né? São 3 restrições. Aqui tem que ser maior ou igual que zero, aqui tem que ser maior ou igual que zero, e a fração diz que não pode ser igual a zero. E essas duas juntas faz com que essa aqui tenha que obrigatoriamente ser positiva. Então, para eu satisfazer todas essas restrições ao mesmo tempo, eu tenho que escolher números que se adequem às duas exigências, tá? Por exemplo, 6 serve para esse caso, né? Se eu escolher x igual a 6, isso aqui vai dar um número positivo. Então, vai funcionar de boa. Agora, esse cara aqui, 5 menos 6, vai dar negativo. E aí eu não escolhi menor que 5, né? Menor ou igual que 5. Eu escolhi 6, estou atrapalhando essa restrição. Se eu escolho, por exemplo, menos 5, menos 5 é menor ou igual que 5? Se eu ponho menos 5 aqui, menos 5 vai ficar mais 5, 5 mais 5, 10. Positivo, show. Mas aí dá problema nesse cara, porque esse cara aqui pede maior que menos 2. Eu escolhi menos 5, estou fugindo dele. Menos 5 aqui, mais 2 vai dar menos 3. Menos 3 na raiz de índice par não funciona. E aí eu estraguei aqui. Então a gente tem que escolher alguém que esteja... né? Você tem aqui... A primeira fala que o 5 serve e qualquer coisa que esteja à esquerda dele. E a segunda fala que o 2 serve e qualquer coisa que esteja à direita dele. O 5 está incluído por conta do igual, bolinha preenchida. O 2 não está incluído por conta que não tem o sinal de igual, bolinha aberta. Então, o que serve é qualquer coisa que esteja nesse trecho onde serve para os dois. Coisas à esquerda de menos 2 só funciona para o de cima. Coisas à direita do 5 só funciona para o de baixo.
mas qualquer coisa entre menos 2 e 5 funciona para os dois, tá? Então, como é que vai ficar a nossa resposta? X pertence aos reais, né? Domínio. X pertence aos reais, tá o quê? O x tem que estar entre menos 2 e 5. Então, x tem que estar entre menos 2 e 5. E aí, quais sinais eu vou usar? Se o 2 não está incluído, é só setinha sem o igual. Se o 5 está incluído, é setinha com igual. Tá? O que está escrito aqui? Que menos 2 é menor que o valor que x e x é menor ou igual que o valor de 5. Tá? Então, eu estou incluindo aqui o x entre menos 2 e 5. Tá bom? Aí, no caso, seria aqui, ó, menos 2 e 5, mas aqui não corresponde o sinal, né? Aqui está menor ou igual. Seria essa aqui. Menos 2, sinal aberto, x, sinal fechado, 5. Essa restrição é de boa, só preciso, como aqui é índice par, eu preciso que o valor de dentro seja maior ou igual que zero. Então, x menos 2 maior ou igual que zero, passo 2 para o outro lado, x maior ou igual que 2. Basta que o x seja maior ou igual que 2. Então, o meu domínio maior possível seria acatar com a menor restrição possível, que é x pertencer aos reais, ou seja, qualquer valor que a gente conheça até agora, ele é viável, desde que o x se mantenha maior ou igual que 2. Tá certo? E aí seria essa primeira mesmo, x maior ou igual que 2. Nessa aí a restrição é uma fração, certo? A restrição aqui é uma fração, então eu tenho que x mais 2 tem que ser diferente de zero, basta que o carinha de baixo ele não dê zero. Então, eu tenho que x tem que ser diferente de menos 2. Tá bom? X sendo diferente de menos 2, domínio x pertence aos reais, tal que x diferente de menos 2. Chaves. X pertence aos reais, tal que x diferente de menos 2. Acabou as desse tipo aqui, de análise de domínio, tá? De saber qual é o maior domínio e tudo mais. E agora a gente vai para outro tipo de questão. Agora a gente vai para esse outro tipo de questão que ele pede o conjunto imagem referente àquela função e àquele domínio, tá? Então, quando ele fala isso aqui, ó, f de A para R, ele está falando que a função usa os elementos do conjunto A como domínio, esse aqui é o domínio, tá? E esse aqui é o nosso contradomínio. Tudo que eu posso inserir de valor para fazer conta na minha função é o conjunto A. E aí ele diz quem é esse conjunto A. E aí ele diz quem é esse conjunto A. Menos 2, 0 e 3. Beleza? Então, tudo que eu posso colocar para fazer conta na minha função é menos 2, 0 e 3. Eu não posso colocar nada diferente disso, tá bom? Eu posso colocar 1? Não está aqui, tá? Então, quando a gente fala que uma função tem o domínio real, eu posso colocar qualquer coisa, porque o domínio do conjunto de reais é qualquer valor que a gente conhece até o momento. Mas aqui não. Aqui meu domínio é conjunto A. E o conjunto A é restrito estritamente a esses 3 valores e ponto. Acabou. Tá bom? E o contradomínio é todos os valores que podem sair como resposta. Tá? Então, contradomínio pode ter qualquer valor possível como resposta, tá bom? Porque o contradomínio é o conjunto dos números reais. Quer dizer que eu posso ter como resposta qualquer número. Quer dizer que eu vou ter como resposta qualquer número? Não. Todos os valores que são respostas é o que a gente vai chamar de conjunto imagem. Pode ser que o conjunto imagem e o contradomínio sejam iguais, mas é um caso especial, tá? E justamente o que ele está pedindo é o conjunto imagem. Então, eu tenho a função f de x igual a 5x menos 4. Tá? E aí eu tenho essa função 5x menos 4 e ele pede o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? É o conjunto com todas as respostas possíveis para a função. Se eu botasse um conjunto infinito, eu ia ter um conjunto imagem infinito. E aí não ia dar para listar e fazer uma questão como ele está pedindo. Mas como ele botou um conjunto domínio bem pequenininho, com 3 elementos, a gente consegue calcular a resposta de cada um deles. A gente vai ter que fazer 3 contas, uma para o menos 2, uma conta para o 0 e uma conta para o 3. E cada entrada vai ter uma saída como resposta e todos esses valores de saída
são o conjunto imagem, tá bom? Bom, assim então, fica em destaque. Então, o meu f de x é o valor que eu vou colocar no lugar do x, tá? Então, o que a gente vai fazer é calcular o f de menos 2. Depois a gente vai calcular o f de 0. E depois vai calcular o f de 3. Tá certo? Para essa função aqui, que é 5 vezes o valor do x, que nesse caso é menos 2, menos 4. 5 vezes o valor do x, que nesse caso aqui está sendo 0, e nesse caso aqui está sendo 3, menos 4. É pegar a função, pegar cada um dos valores do meu domínio e colocar aqui. Um de cada vez, tá certo? Fazer 3 contas diferentes, beleza? 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 10, menos 4, menos 14. Então, eu teria o primeiro par ordenado, que seria menos 2, menos 14. Quando eu escolhi x igual a menos 2, meu valor correspondente foi 14, tá certo? E aí eu faço meu conjunto imagem, começa a aparecer menos 14, né? Então, por exemplo, essa questão aqui, já sei que não é porque está menos 16, menos 16. Pode ser a C, que é menos 14, tá? Ou até a letra E, que é conjunto dos números reais todos. Que não é o caso, tá? Porque eu só vou ter 3 respostas aqui, então não é o conjunto dos números reais. 5 vezes 0, 0, menos 4, menos 4. Então, o segundo par ordenado é 0, menos 4. Quando eu escolhi x igual a 0, minha resposta foi menos 4. E aqui eu tenho 15, 5 vezes 3, 15, menos 4, que vai dar 11. O terceiro par ordenado é 3, 11. E aí o conjunto imagem são só as respostas, que é o menos 14, menos 4 e 11. Tá certo? Esse é o conjunto imagem. E que imagem é essa? O menos 14 é a imagem do menos 2, o menos 4 é a imagem do 0 e o 11 é a imagem do 3. Tá certo? E esse aqui é todo o meu domínio. Coloquei todos os valores, fiz a conta, isso aqui é toda a minha imagem. Tá bom? Então seria menos 14, menos 4 e 11. Tá? Menos 14, menos 4 e 11. Essa aqui está errada porque aqui é 19, não é 11. Tá? Essa questão é uma equivalente à anterior. Também fala de uma função que vai de A para R, onde o conjunto A nessa questão aqui é menos 5, 0 e 23 sobre 2. Esse é o domínio, ou seja, são esses os únicos valores que eu posso colocar no lugar do x. Só posso colocar esses 3, não pode entrar nenhum outro valor diferente disso. Tá? E como resposta eu posso ter qualquer resultado possível, porque é dos números que a gente conhece, que é o conjunto dos números reais. E aqui a função seria f de x igual a 2x menos 4, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou botar de destaque. O que a gente vai fazer? Vai fazer o f de menos 5, vai fazer o f de 0, e vai fazer o f de 23 sobre 2, tá? Então, vamos lá. Vou escrever aqui. Aí, no lugar do x, entra os nossos valores. Menos 5, 0, 23 sobre 2. Vamos lá. 2 vezes menos 5, menos 10, menos 4, menos 14. 2 vezes 0, 0, menos 4, menos 4. 2 dividido para 2 corta, 23 menos 4, 19. E aí a gente procura. Quem é o nosso conjunto imagem? Conjunto imagem são todas as respostas que a gente de fato encontra. Né? Contra o domínio são todas que a gente poderia encontrar, mas que de fato a gente encontra é o nosso conjunto imagem, que é o menos 14, que é o menos 4 e que é o 19. Tá bem? Então, menos 14, menos 4 e 19. Menos 14, menos 4, 19.
tá certo? Com isso a gente encerra essa correção, até semana que vem, na próxima correção ou atividade que eu tiver passado, tá certo? Uma boa semana a todos, espero que estejam bem e que estejam gostando, aproveitando de alguma forma esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Fiquem bem.